Eu sou a Grace e estava grávida de 8 meses quando alguém decidiu que eu e meu filho não deveríamos ver o amanhã. Eu tinha 26 anos e uma barriga que me impedia de ver os próprios pés. Esse é o primeiro detalhe que eu quero que você saiba sobre mim, porque é o que define tudo o que vem depois. Não foi a minha carreira, não foi o meu nome nas revistas, não foi a casa que a gente alugou lá no alto da colina. O que define essa história é que eu estava grávida de 8 meses e meio, que o meu marido estava do outro lado do oceano e que eu pensei que estava segura. Eu era atriz, não a maior do mundo, mas tinha trabalhado o suficiente para saber que o trabalho importava menos do que as pessoas que permaneciam quando a câmera desligava. Eu era uma mulher que acreditava em amizades longas, em jantares que se estendiam até a meia-noite, em um encontro onde todo mundo conversava ao mesmo tempo. Eu era o tipo de pessoa que deixava a porta destrancada, porque achava que trancá-la seria uma forma de desconfiar de todo mundo. Isso também define o que vem depois. Em uma tarde ensolarada de Los Angeles, eu e Rafael, meu esposo, assinamos o contrato de aluguel de uma casa que ficava em uma posição elevada, acima de tudo, como se estivéssemos flutuando sobre a cidade, protegidos por uma bolha de silêncio. Era uma casa de pedra e madeira com aquele estilo europeu acolhedor, cercada por pinheiros altos que balançavam com o vento e roseiras que cresciam por cima da cerca. A piscina nos fundos tinha um cheiro peculiar, uma mistura de cloro e flores silvestres que naquela época parecia o perfume da felicidade. Era o lugar que Candice, minha amiga que morou ali antes de nós, descreveu como um conto de fadas, onde nada poderia dar errado. Nos mudamos para essa casa em fevereiro. A propriedade tinha um portão de madeira pesada para os carros e uma entrada secundária para pedestres. Logo na chegada, conhecemos o William, um rapaz quieto que cuidava da propriedade e morava na casa de hóspedes. Ele nos mostrou tudo com um orgulho, como se a casa fosse dele. Olhei para o vale lá embaixo com aquela névoa da tarde se espalhando e pensei, aqui estamos protegidos. Mas esse foi o meu primeiro erro. A sensação de estar acima de tudo cria uma ilusão de segurança que é difícil de descrever. Você olha para baixo e as luzes da cidade parecem pequenas e insignificantes. Sente que seus problemas parecem ainda menores e o que está embaixo não pode alcançar o que está em cima. É um pensamento irracional, eu sei. Mas com o Rafael ao meu lado e meu bebê crescendo, aquela irracionalidade era a coisa mais lógica do mundo. Mas o Rafael precisou ir para a Europa em julho. O trabalho de diretor sempre o puxava para longe, e eu entendia aquilo, mas entender uma coisa não é o mesmo que aceitar bem, né? Ainda mais com 8 meses de gravidez, com os tornozelos inchados e um bebê se mexendo a madrugada toda. Eu acordava quase todos os dias mais ou menos às 3 da manhã. Sempre ligava para o Rafael. Ele atendia o celular do outro lado do oceano e com a voz carregada de sono. Ele sempre me dizia que estava tudo bem, que em algumas semanas ele voltava e que a casa era segura. Eu desligava o telefone, acariciava minha barriga e tentava ignorar o fato de que às vezes aquele silêncio me dava medo. Aquele silêncio era o tipo que só existe quando você está longe demais para ouvir a civilização, mas perto o suficiente para ouvir o estalo de um galho seco ou o vento uivando entre os pinheiros. Num dia qualquer de março, eu estava sentada no terraço tentando ler um livro,
quando um som seco batendo contra o portão de madeira cortou minha concentração. Era um homem estranho, magro, de cabelos desajeitados e olhos que, nossa, aqueles olhos não paravam em lugar nenhum. Eles saltavam de uma janela para outra, como se estivessem mapeando a casa, medindo a espessura das paredes. Ele também tinha uma postura de animal acuado, sabe? Mas ao mesmo tempo com uma confiança perturbadora. Ele procurava por alguém. Um nome que não era o do Rafael e nem meu. Era de um produtor musical que tinha morado ali antes de nós. Eu disse que esse homem não morava mais ali. Fiquei olhando pela janela enquanto ele descia a rua. Ele não parecia alguém indo embora. Parecia alguém que estava apenas marcando o território para voltar depois. Rafael me ligou e contei para ele o que havia acontecido. Ele tentou me acalmar com sua lógica masculina de que era apenas um estranho confuso. Numa sexta-feira de agosto, eu me sentia exausta. O bebê, que costumava ser um ginasta na minha barriga, estava em um silêncio absoluto desde o amanhecer. Estava tão quieto que me preocupava. Fui jantar com 3 amigos para espantar as sombras. Fui com o Marcos, meu cabeleireiro e confidente, um dos homens mais gentis que já conheci. Ele tinha aquele sorriso que parecia aquecer uma sala inteira. Era a luz em qualquer lugar que entrava. Também estavam a Ingrid, uma herdeira de espírito livre, e o Davi, seu namorado polonês, um escritor de voz grave. Fomos ao nosso restaurante mexicano favorito. O cheiro de tortilhas frescas e o som das conversas nas mesas de madeira escura deveriam ter me confortado. Mas eu estava em outro lugar. Minha mão não saía da barriga. Eu implorava por um chute, por um movimento, por qualquer sinal de vida. O Marcos percebeu minha preocupação e disse que o bebê estava só dormindo e que era normal alguns dias os bebês ficarem quietos. A Ingrid também concordou. Voltamos para minha casa por volta das 10h30 da noite. A casa nos recebeu com sua elegância silenciosa. Convidei todos para ficarem e aceitaram, até porque ninguém tinha pressa e nem compromissos para a manhã seguinte. Havia uma sensação de normalidade tão completa naquela noite. A casa parecia exatamente o que sempre foi. Um lugar no alto de uma colina, cercado de pinheiros, separado do mundo e segura demais para ser um alvo. O que eu não sabia é que a normalidade é uma das coisas mais frágeis do mundo. Ela racha sem fazer barulho. E naquela noite, ela rachou. A meia-noite chegou junto com um som do lado de fora. Eu estava no corredor quando ouvi um estalo seco vindo do jardim. Mas não era o vento nos pinheiros. Era o som de algo sólido caindo. Fiquei paralisada. Olhei para a sala. Marcos estava lá. A Ingrid e o Davi tinham ido para o quarto de hóspedes. Pouco depois da meia-noite, veio o ruído que eu nunca vou esquecer. O metal da tela da janela da sala de jantar sendo forçado. Por um momento, pensei que era o Rafael que tinha chegado sem chaves e estava tentando entrar na casa, ou me ligar avisando. Corri até o telefone, mas estava mudo, sem linha. Voltei para a sala e lá estavam eles, um homem e uma mulher. Eu estava tentando entender quem eram. É como se o meu cérebro não tivesse processado a invasão com a velocidade que deveria. Por milésimos de segundo eu até pensei, amigos do Marcos? Alguém que tinha saído do restaurante com a gente? Mas então, o homem se moveu para a luz. O rosto dele não tinha humanidade. Era uma máscara de indiferença manchada pela escuridão. Os meus joelhos dobraram levemente, involuntariamente, como se estivessem se preparando para cair, e minha mão foi direto para a barriga como um gesto automático, protetor, mas aparentemente inútil naquele momento. Coloquei a palma da mão sobre o meu filho,
tentando desesperadamente esconder toda uma vida debaixo da pele. O Marcos deu um passo à frente. Ele usou aquela voz de seda que ele usava para desfazer a tensão num ambiente. Ele acreditava que qualquer situação podia ser desarmada pela vez certa e que a bondade poderia desfazer o caos. Essa crença era a coisa mais bonita e mais perigosa nele. Mas não funcionou. Havia uma terceira pessoa, mas eu só a vi quando Davi apareceu na sala paralisado como uma estátua de sal. E então, do corredor dos quartos, surgiu a segunda mulher. Ela segurava uma corda grossa e áspera. Nessa hora, lembrei do silêncio do meu bebê durante a tarde, daquela quietude estranha que me preocupou no jantar e me perguntei se ele já sentia que isso iria acontecer. Então eu pedi. Pedi com uma clareza que até me surpreendeu, porque quando o terror absoluto te abraça, a voz deveria falhar, mas a minha não falhou. Eu disse que estava grávida. Disse que o bebê não tinha feito nada, que ele ainda nem conhecia o som do mundo. Eu disse que podiam levar tudo, que podiam me levar como refém, mas que pelo amor de Deus deixassem o meu filho nascer. A mulher de cabelos escuros e olhos vazios me olhou. E não era um olhar de crueldade ardente. Era pior. Era uma frieza e indiferença absoluta, como se as minhas súplicas fossem apenas o vento sussurrando através das folhas secas de eucalipto lá fora. Para ela, eu já não era uma pessoa. Eu era um eco distante, apenas um obstáculo a ser removido. Perguntei o porquê eles estavam ali, fazendo aquilo, mas no olhar dela não havia respostas. Apenas o vazio. O Marcos tentou intervir mais uma vez. Ele deu um passo à frente, bem lentamente, com as mãos erguidas, ainda acreditando na humanidade. Ele sempre acreditou no diálogo, então disse: "Por favor, tenham calma, ela está grávida." Foi então a última vez que ouvi sua voz. O som do disparo ecoou nas paredes de madeira e roubou o ar da sala. O homem que cuidava de mim com tanto amor, que me fazia rir, agora era apenas um volume imóvel no tapete. A partir dali, o mundo se tornou uma confusão frenética. Vi sombras correndo, vi a Ingrid escapar por uma porta e o Davi lutar, correr para o gramado gritando por socorro. E então ouvi os sons no quintal também. Sons de luta que foram ficando cada vez mais baixos, abafados por gritos tão desesperadores que não pareciam vir de uma garganta humana. Gritos misturados com o som molhado do metal contra a carne. Até que restou apenas o arquejo do vento. Eu estava sozinha. Eu era a última luz daquela casa prestes a ser apagada. Então, uma corda grossa e áspera foi passada no meu pescoço de uma forma que a pele queimava. Senti o primeiro impacto, depois o segundo. Eles não tinham pressa. A cada vez que o metal afiado me encontrava, eu sentia um calor súbito seguido de um frio irreal. A cada um dos 16 golpes, minha vida vazava para o tapete. O cheiro de eucalipto invadia a sala, só que agora misturado com aquele cheiro metálico e quente que colava meu vestido à pele. Pensei nos pinheiros. Pensei no Rafael em Londres, dormindo em um lençol limpo, sem saber que o seu mundo estava sendo estraçalhado no alto daquela colina. Pensei no Marcos, a imagem da vida em sua forma mais pura sendo apagada por mãos que nem tremiam. A sala ficou quente. Não por aquele calor abafado de agosto, mas por um calor interno, denso e sufocante. E então, o meu bebê deu um chute. Um único chute, forte, do lado direito da minha barriga. Eu toquei o local com a mão trêmula, sentindo o sangue quente entre meus dedos. E senti o movimento dele pela última vez.
Foi ali que algo em mim desabou. Um desabamento silencioso. Ele sentiu o que eu senti, e o destino dele era o mesmo que o meu. Ele partiria comigo antes mesmo de chegar. Aprendi da forma mais terrível que nenhum lugar, por mais alto que seja, é longe o suficiente para o mundo não te alcançar. E que a segurança é uma mentira que contamos a nós mesmos só para conseguirmos dormir à noite. Eu sou Gracie, e isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no caso real de Sharon Tate, Los Angeles, Califórnia. Ela e o marido, o diretor Roman Polanski, alugaram uma casa na Cielo Drive, em Benedict Canyon, no início daquele mesmo ano. Polanski estava em Londres trabalhando quando o crime ocorreu. Na madrugada do dia 9 de agosto de 1969, Sharon Tate, de apenas 26 anos e grávida de 8 meses e meio, foi assassinada. Também morreram Jay Sebring, seu cabeleireiro e amigo próximo, Abigail Folger e Wojciech Frykowski. Um quinto homem, Stephen Parent, de apenas 18 anos, estava visitando o caseiro da propriedade quando foi interceptado ainda no jardim, antes de conseguir sair. Na madrugada daquele dia, um grupo de pessoas ligadas a Charles Manson chegou à casa por volta da meia-noite. Charles Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel entraram na propriedade depois de cortar os fios do telefone externo e forçar uma tela de janela. Linda Kasabian ficou do lado de fora como sentinela. O que aconteceu dentro dali resultou na morte das 5 pessoas que estavam na propriedade naquela noite. Sharon foi a última a morrer, junto com seu filho. Segundo o depoimento de Susan Atkins, durante o julgamento, Sharon suplicou pela vida do bebê. A investigação levou meses. Os primeiros julgamentos relacionados ao caso só aconteceram em dezembro de 1969, após uma série de investigações que conectaram Manson e seu grupo a esse e a outros crimes. Charles Manson não esteve pessoalmente na cena do crime, mas foi condenado como mandante. Watson, Atkins e Krenwinkel foram condenados pelos assassinatos. Todos receberam pena de morte inicialmente, mas as sentenças foram convertidas em prisão perpétua em 1972. Charles Manson morreu na prisão em 2017. Os demais condenados permanecem presos até hoje. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.